Você emagrece, fica mais saudável, mas de repente percebe a pele mais flácida. A culpa é da perda de colágeno mesmo ou isso é mais um mito da internet? Hoje eu vou te mostrar o que a ciência realmente diz sobre colágeno e emagrecimento. Durante qualquer processo de emagrecimento, a gente vai ter uma restrição calórica. Com isso, a gente tem uma restrição de matéria-prima para produzir colágeno, que são os aminoácidos vindos das proteínas que a gente ingere. Então, sim, a gente vai ter uma interferência na produção de colágeno. Inclusive, alguns estudos mostram alteração da organização das fibras de colágeno e elastina na pele, que são fibras responsáveis pelo turgor, pela firmeza da pele. Mas tem um outro ponto também, que é quando a gente emagrece, a gente perde gordura. E o coxim gorduroso, né, a nossa camada adiposa, ela sustenta a nossa pele. Quando a gente perde essa gordura, é como se fosse uma bexiga que estava cheia e a gente tira o ar, a gente esvazia. Então sobra um pouco de pele e isso dá a sensação de flacidez sem necessariamente a gente ter interferido na produção de colágeno. A melhor forma de evitar ou tentar prevenir a flacidez ao longo de um processo de emagrecimento é aliar uma dieta adequada com o exercício físico. Não existe nenhuma intervenção que seja superior a essa em relação aos resultados, pensando em flacidez. É claro que mesmo assim algum grau de flacidez vai acontecer. Agora, em relação à suplementação de colágeno, isso é muito controverso na literatura. A gente sabe que o colágeno hidrolisado pode contribuir para uma melhor hidratação e elasticidade da pele, mas os dados que a gente tem são muito pobres e não são suficientes para eu recomendar necessariamente uma suplementação de colágeno para todos os pacientes com o intuito de prevenir a flacidez. Então, foco na dieta, foco nos exercícios, coma bastante proteínas e a gente cuida da flacidez lá na frente. Quando a gente tem um processo de emagrecimento muito rápido, isso quer dizer que o déficit calórico foi muito alto. Então, você passou por uma restrição calórica. Com isso, o corpo entende que ele precisa frear a produção de colágeno e o impacto vai ser muito maior. Mas para além do colágeno em si, quanto mais rápido o processo de emagrecimento, mais gordura a gente perde num curto período de tempo e a gente perde a sustentação da pele, que é esse coxim gorduroso. Por isso que algumas pessoas, quando emagrecem muito rápido, notam principalmente um derretimento do rosto. A gente perde a bochecha, perde essa sustentação, o que dá uma sensação ainda maior de flacidez. Por isso que se a gente for pensar em flacidez, o ideal é manter um emagrecimento constante, mas que ele não seja muito rápido. Então, perder poucos quilos por mês ao longo do tempo é melhor para a sua pele do que perder muito peso num curto período de tempo. Se você passou por um processo de emagrecimento e está sentindo flacidez tanto no rosto quanto no corpo, esse é um processo que já aconteceu. Pessoas mais velhas, quem se expõe mais ao sol, tabagistas vão sentir muito mais os efeitos da flacidez ao longo de um processo de emagrecimento do que pessoas jovens e saudáveis. Mas se você já emagreceu e já está com uma flacidez instaurada, o que a gente pode fazer para te ajudar são procedimentos estéticos para devolver a firmeza da pele. Não invista em cremes, em dietas mirabolantes, porque isso não ajuda em flacidez de pele. Em resumo, uma perda lenta e gradual de peso associada ao exercício físico vai te proteger de uma flacidez acentuada de pele. E por isso que é tão importante ter um acompanhamento médico durante esse período, para a gente monitorar a sua perda de peso e as suas necessidades, tanto nutricionais quanto de exercício físico. Agende a sua consulta hoje mesmo e descubra como a MedLeve pode te ajudar a ter mais saúde e qualidade de vida.